Pessoal, particularmente, esse é o momento que eu vou também, de certa forma, ser bem, como posso dizer, sentimental, porque eu tenho uma aproximação muito grande com o cinema, uma estética artística que eu mais consumi na minha vida, tanto ela como a música, né, como ouvinte, e eu achei interessante dialogar com alguns amigos meus que são cineastas. Eu não sou cineasta, eu sou só uma pessoa que trabalha com audiovisual e estudo a linguagem cinematográfica como um todo. Por isso que eu tive toda aquela preocupação em mostrar para vocês um pouco como é que se dá a cinematografia de uma forma geral, que é esse aspecto da montagem, de você sugestionar a pessoa através de uma montagem de cenas, de uma composição de áudio, de uma cor, seja de até mesmo de uma interpretação em si, de um determinado símbolo ou símbolo linguístico que você pode colocar em forma de imagem. Então, eu achei por bem conversar com esses meus colegas e construir essa aula, primeiramente, como eu fiz na aula anterior, que foi sobre fotografia, fazer esse contexto histórico para vocês entenderem como é que se deu o processo do cinema, a criação do cinema, porque hoje ela é uma das mídias que mais influencia a população e a sociedade como um todo. Ela ganhou esse impacto justamente porque ela mexe com vários dos nossos sentidos, com a visão, com a nossa audição e principalmente com a nossa capacidade de leitura e de entender e interpretar narrativas. Seja uma narrativa de forma direta ou curta, ou seja uma narrativa mais complexa, cheia de símbolos e de linguagens que você tem que tentar ir nas camadas de interpretação para chegar até uma ideia central. Então, a ideia justamente é mostrar para vocês como se dá isso, e até o final da aula vocês também vão ser repassados e vão compreender algumas técnicas que são utilizadas de uma forma geral, que é o que faz nós utilizarmos o cinema como uma linguagem propriamente dita, né? Pessoal, é bom deixar bem claro que, da mesma forma como a fotografia, o cinema passou também por processos técnicos e científicos até conseguir, de fato, ser considerado uma linguagem e ser debatido nas academias. Então, 28 de dezembro é como se fosse um marco zero para o que nós conhecemos como cinema, porque realmente foi o primeiro momento que se foi projetado um vídeo, uma imagem sobrepostas uma ao lado da outra, para que se fosse formado um movimento. E, a partir disso, as pessoas se reunirem para assistir grandes telas e grandes longas, que é o que nós conhecemos hoje. Então, foi justamente em 28 de dezembro, quando os irmãos Lumière, dentro da sua percepção e entendendo que nós, como civilização, deveríamos, de certa forma, gravar a realidade, eles fizeram a sua primeira apresentação de um pequeno vídeo, um vídeo curto, que foi o grande marco, como eu falei anteriormente, para que nós podemos conhecer o cinema como é hoje. Então, eles não queriam só mostrar, no caso, a imagem, porque a imagem em si, o vídeo que eles mostram em si, né, a peça, ela não tem uma narrativa propriamente dita. Era mais uma forma de mostrar o evento que eles fizeram. Então, ainda não tinha essa discussão do cinema como uma linguagem artística. Era mais para mostrar que eles tinham essa capacidade de projetar. Voltando um pouco para a aula anterior, não sei se vocês lembram a questão da câmera obscura, né? A câmera obscura, no qual projetava a imagem na parede. Basicamente, o que os irmãos Lumière conseguiram fazer foi tentar melhorar ainda mais essa ideia da câmera escura, porém, com a percepção agora de que você tinha movimento, trazendo mais realismo e aproximação do público para com aquela peça. Então, foi o que eles fizeram e demonstraram o seu cinematógrafo, que foi o aparelho que revolucionou a mídia que nós conhecemos hoje, que é o cinema. Então, esse evento, ele tomou proporções gigantescas, né? No caso, ao ponto de que, como era uma grande novidade, então a gente não tinha ainda flertado com essa ideia, com a forma artística, foi-se criado até ideias, é bem interessante, tem um documentário que fala sobre essa questão da criação do cinema, e as pessoas achavam que até os irmãos Lumière estavam fazendo algum tipo de magia sobre essa questão de projetar um movimento em uma parede, entendeu? Então, foi isso que fez com que estourasse dentro da França essa ideia de que tinha dois jovens que estavam justamente projetando imagens e mostrando um novo evento que poderia revolucionar o mundo.
e se distribuiu por toda a França, que as pessoas faziam até caravanas para pegar e assistirem esse primeiro filme, digamos assim, que foi a chegada do trem à estação, né? A chegada do trem à cidade. Então, eles não tinham ainda essa ideia, nós não tínhamos o progresso técnico, não permitia a gente mexer de uma forma mais complexa na estética cinema, que depois desbocou no que a gente conhece como audiovisual. Então, há essa ligação propriamente dita entre o progresso técnico e a forma como o artista vai lidar com essas tecnologias que poderiam dar mais liberdade. Então, da mesma forma como foi a fotografia, o cinema também teve que perpassar momentos aí de progressos técnicos até chegar, por exemplo, ao fato da gente estar com o smartphone à mão e a partir do smartphone a gente conseguia até gravar vídeos e fazer montagens e contar histórias de uma forma geral. Então, o primeiro filme exibido foi justamente a chegada do trem à cidade, né? E o que levou, a questão assim, né? Porém, a gente pode chegar e dizer, obviamente, os irmãos Lumière, como é conhecido, né, nessa história que nós temos que é eurocêntrica, foram os irmãos Lumière que criaram o cinema, que é a forma que a gente aprende. Mas, deve-se lembrar que não foi necessariamente eles que chegaram com esse novo invento e construíram o que nós conhecemos do cinema, né? Existem várias formas de que foi o embrião do próprio cinema. Como eu falei para vocês, né, na questão da fotografia, a gente primeiro teve que perpassar o ambiente fotográfico, o progresso técnico fotográfico, para conseguir depois projetar imagens e fazer vídeos para se jogar numa tela de uma TV ou em uma parede, como foi a primeira vez. Então, nasceu de várias inovações que vão desde o domínio fotográfico até a síntese do movimento e a persistência da visão na invenção de jogos ópticos. O que é que isso quer dizer? Que justamente a evolução da fotografia como estética artística conseguiu contribuir para que o cinema também pudesse surfar nessa onda, porque venhamos e convenhamos, né? O cinema é nada mais, nada menos que várias fotografias colocadas de formas justapostas, uma do lado da outra, que passam em alta velocidade e você consegue perceber o movimento. Então, foi justamente esse diálogo entre essas duas estéticas e, ao mesmo tempo, ao progresso técnico-científico que fez com que nós conseguimos ter o que nós temos hoje, né? Mas vamos lá, vamos bem do início. Não foi dois franceses que basicamente quiseram registrar o cotidiano, longe disso. A gente pode contar um pouco a questão da pré-história, o próprio homem já tinha isso dentro do seu cotidiano, em tentar demonstrar e gravar para uma, digamos assim, uma eternidade que vai conseguir superar o tempo, a questão de cores, texturas e principalmente o movimento. Tanto que existem muitas grafias rupestres no qual que demonstram a forma como o homem caçava, como ele se alimentava, como é que eles se reuniam. Então, essas imagens, por mais que elas estivessem estáticas, ela tem uma representação que a gente consegue completar com nossa imaginação, que é justamente que existe um movimento ali, ele quis representar um movimento, que é algo que dava mais vida àquela imagem e à mensagem que ele queria passar. Muitas vezes era utilizado até como forma de alertar a outras tribos que aquele local poderia ter animais selvagens que poderiam atacá-los. Então, eles conseguiam demonstrar isso através do movimento de seus desenhos. E não só isso, né? Aliada, né, também à questão da cidade de registrar o cotidiano, o homem também quis fazer esse registro de forma mais real possível, tentar se aproximar da realidade. Se a gente for parar para pensar um pouco sobre a história da arte, as artes clássicas, eles passaram por vários processos até chegar ao ponto que tenta aproximar o máximo do que nós, o olho humano, vê para uma representação sólida do que a gente pode considerar como arte. Tanto que antigamente, na Grécia Antiga, existia essa questão de tentar demonstrar de forma realista o corpo do homem, como também o corpo feminino, de forma bem delineada, mais próxima ainda da realidade. Então, essa ideia de registro do movimento, do registro da realidade, é algo que já estava intrínseco ao nosso olho, à nossa percepção como civilização e arte, de uma forma geral. Mediante isso, eles selecionavam e criavam ambientes para tentar representar.
É muito comum, se você fazer uma pesquisa rápida no Google, você vai encontrar várias imagens da Grécia Antiga de bustos, de, inclusive, momentos que eles queriam, de certa forma, simular ou emular o movimento real. As poses que nós conhecemos, de uma forma geral, dentro da arte grega, ela tem essa ideia de tentar demonstrar o realismo através da aproximação da imagem e também da aproximação do mimetismo do movimento, daquele objeto que eles queriam tentar representar. Vale lembrar também que, saindo um pouco da Europa e indo para o Oriente, na China sempre existiu, como uma forma de diversão para as grandes cortes, e até mesmo para a plebe, então sempre teve esse diálogo de classes, essa questão das sombras, que era fazer aquele teatrinho de sombras. Não sei se os mais novos já brincaram de fazer projeção de sombra, mas era algo que sempre foi muito ligado à minha infância. Eu mesmo fazia esses pequenos teatrinhos de sombra, eu pegava os bonequinhos, colocava nos palitinhos de churrasquinho e fazia. Até hoje, inclusive, já fiz com minhas sobrinhas também, de pegar e fazer o teatro de sombras e cada um contar uma história, e cada personagem ter uma ideia e ter uma fala. Então, esses brinquedos articulados, essas marionetes articuladas que eram projetadas na parede, né, eram feitas de vários materiais diferentes. Eles foram muito difundidos e têm como origem justamente a China antiga, né, de 5.000 anos antes de Cristo. Então, ela acabou sendo disseminada aí pelo resto do mundo e depois chegou na Europa e até a gente, né? É uma brincadeira de criança. Então, é basicamente isso, você pegar uma fonte de luz e projetar em uma parede essa luz e as pessoas assistirem aquela narrativa, aquela história. E, como eu falei, né, anteriormente, sempre buscando passar uma mensagem e tentando explorar ao máximo a estética. É tanto que eles primeiro começaram sem bonecos articulados e depois eles a incorporaram, devido ao progresso próprio da civilização, bonecos articulados para isso. Então, perceba que o ser humano sempre está ligado com a estética artística e sempre está ligado com uma forma de evoluir essa estética de uma forma geral. O que é legal, né? A gente falou sobre essa projeção de imagens na parede, que veio da China, então a gente também pode falar um pouco também da forma das animações. Porque essa projeção, né, que falei anteriormente, ela não é nada mais nada menos do que uma forma de teatro e também uma forma de animação, que é você pegar aspectos da realidade e cartoonizar de alguma forma. Claro que eles não tinham essa ideia de desenhar e fazer tipo uma forma quadrinhos ou um storyboard. Eles tentavam trazer a realidade do mundo através do seu artesanato e através da projeção da imagem na parede, você acabava fazendo personagens cartoonizados, que eles não são extremamente realistas, eles não estão próximos da realidade. Uma das coisas que a gente pode destacar justamente é a ideia da lanterna mágica, né? Que é uma obra de um alemão, Athanasius Kircher, que ele justamente pegava uma lamparina, como você percebe na imagem, e nessa lamparina ele ia girando como se fosse um botão, e ia fazendo esse movimento, né? Era feito através de placas desenhadas, que eles iam mexendo e colocando, e mudando a cor, mudava o movimento, e através disso passava uma ideia de movimento. Vocês tinham essa percepção óptica que existia um movimento, tá? Existia também, né, a mistura do teatro de sombras com a lanterna mágica e projeções de imagem com espelhos, que foi uma grande febre na Europa, que é a fantasmagoria. Que isso dava uma percepção às pessoas, inclusive, alguns artistas de fantasmagoria foram até perseguidos, porque esse mistura ótica do teatro, porque tinha atores, da lanterna mágica que mexia com cores e com movimento, projetava imagens, às vezes grandes e às vezes pequenas, e as pessoas imaginavam que era algum tipo de magia. Tem que se lembrar que a gente está falando justamente do século XVIII, e existia essa ligação da ciência, que algumas pessoas imaginavam que era alguma forma de magia, tinha essa questão mística, quando nada mais, nada menos, era só o homem explorando a ciência como deve ser feita. E, de certa forma, a fantasmagoria, ela é como se fosse tratado por alguns o tataravô do cinema, porque ali você já tinha a ideia de ter um teatro, de ter uma narrativa, de ter uma produção, de ter existir atores envolvidos e mexer com nossa percepção. Então, basicamente,
a gente já tinha ali um caminho rastro do que poderia desbocar o cinema como estética artística. Então, o que é interessante, né, que durante os séculos, tanto 18 como 19, né, até a criação do cinematógrafo, que foi criado pelos irmãos Lumière, né, as projeções chegavam em cidades e vilarejos, as pessoas eram contadores de histórias. Não sei se vocês já leram um pouco, conheceram essa ideia dos storytellers, né, storytellers, que eles eram pessoas que iam de vilarejos e pequenas cidades conversar com os cidadãos e contar histórias, e muitas vezes eles eram pagos por isso, eles entretinham até mesmo a nobreza com suas histórias, e isso, as pessoas sempre tinham isso como bom grado, né? Na Europa, no século XVIII, ali, né, era vitoriana, existia algo que era muito comum, que era chamada os mecenas, que eram homens da nobreza, da burguesia, que simplesmente investiam em artistas para eles ficarem em suas cidades, andarem entre a sua família, para trazer essa aproximação da arte através do incentivo, né, do incentivo financeiro, davam roupas. Então, eles promoviam a arte de uma forma geral, agora de uma forma bem particular. Então, essa ideia do cinematógrafo, das projeções em paredes, sempre estavam também juntas alguma forma de contar histórias para reunir as pessoas, que é algo que também remonta um pouco na nossa civilização, que é você ficar sentado ao redor da fogueira, quem nunca, né? Sentar ao redor da fogueira e conversar, dialogar e contar histórias, né? Em 1824, né, e também foi outro momento bem importante, né, que o Peter Mark Roget descobre o princípio da persistência retiniana, né, no qual ele conseguia compreender se passar fotos em uma forma muito rápida, mesmo sendo fixas, poderiam passar a sensação de movimento. Então, o que ele queria dizer é que todo movimento poderia ser decomposto em uma série de imagens fixas. É interessante que essa ideia de você perceber fotos de uma forma rápida e ela passar movimento, porque você pode decompor cada movimento em um frame, é algo que serviu até para o conhecimento do próprio corpo humano, de como é que funciona o nosso olho, de como é que funciona a relação dele com o cérebro. Então, devido à fotografia, né, que foi desenvolvida com o Daguerre e Niepce, né, as pesquisas evoluíram bastante sobre a captação e análise do movimento. Então, isso fez com que o Roget, em uma ideia de tentar pegar o movimento das pernas e dos músculos de um cavalo, ele fez um experimento que pode ter sido justamente um dos pontos iniciais para o que a gente conhece como cinema, né? Então, não sei se vocês já viram essa brincadeirazinha, né, que é o taumatrópio, que eu fiz muito na escola, né, você pegar dois desenhos, no caso o mais comum é justamente o passarinho e no caso, a gaiola dele, você coloca dois barbantes na ponta desse desenho, desse circular, e você começa a girar ele rápido. Então, você fica vendo o tipo como se fosse um movimento que dá a sensação de que o passarinho está dentro da gaiola, devido à velocidade que você gira esse pequeno, o taumatrópio, né? É bem interessante, é algo que vocês, inclusive, vão até fazer em casa, e é bem interessante, bem legal, é bem simples e bem acessível. Então, em 1832, baseado no princípio de Roget, né, Antônio Plateau cria o fenaciscópio, né, desculpa, que é justamente agora fazer também projeções através de dois círculos, no qual ele gira, e essas imagens, que é como se elas se movimentassem. Pode ver que ali, né, nesse desenho que está aí nesse slide, quando você gira, a bailarina dá a sensação de que ela está dançando, que ela move os braços, move as pernas. Se vocês procurarem também no YouTube, inclusive, pessoal, vou até pedir perdão, que eu não disponibilizei os slides da aula passada, eu realmente esqueci, então vou disponibilizar lá, tanto no grupo como na sala da gente, no Google Classroom. Então, vou disponibilizar essas duas aulas, tá? Então, perdão aí, desculpa, não me xinguem. Em 76, né, 1876, Muybridge fez um experimento, né, que colocou 12, depois 24 câmeras fotográficas ao longo de um hipódromo e tirou várias fotos da passagem de um cavalo.
ele basicamente já estava querendo justamente testar todos esses progressos técnicos que a gente já estava percebendo, porque o Muybridge, ele também é um estudioso, e ele estava com isso dentro do seu escopo de pesquisa, tentar transformar o que a gente conhece como realidade em um movimento. Então, ele pegou e decompôs todo o movimento de um cavalo em pequenas fotos de microsegundos para tentar fazer, no caso, essa percepção do movimento, né? Que foi essa imagem, né? Que é o experimento que ele fez. E ele decompôs todo o passar desse cavalo em pequenos frames. Podem perceber que se você olhar da esquerda para a direita, né? De cima para baixo, você consegue ter essa percepção de movimento do cavalo, que você vê as passadas dele de uma forma bem espaçada, depois ele encurta as patas novamente. Então, é a partir daí que a gente começa a entender essa questão do movimento dentro do cinema, que são justamente imagens, fotografias de microsegundos colocadas de formas justapostas uma ao lado da outra, tá? E em 82, né, como tudo dentro da arte, tanto da fotografia como no cinema, né, alguém vem melhor. Então, o Julius Murray, ele conseguiu melhorar o aparelho que o Muybridge desenvolveu para tentar fotografar e cortar esses microsegundos em uma primeira câmera de filmagem, que ao primeiro momento, quando você olha, parece algo como se fosse uma arma de fogo, mas não, foi a primeira câmera que a gente realmente pôde conceber aí para tentar fazer filmagens. E assim, né, de certa forma, nasce o cinema. Nós agora temos uma câmera, e em 91, Thomas Edison inventou o cinetógrafo, e posteriormente o cinetoscópio, que é justamente essa capacidade de você projetar imagens em um local através da energia que ele utilizava a eletricidade. Então, era uma caixa que era movida, né, e a eletricidade continha película, uma película essa que se assemelha bastante às fotos do Muybridge. Deixa eu até retornar, né? Basicamente, era uma caixa que você olhava e tinha um equipamento que passava fotos de determinada cena ou uma narrativa que eles queriam passar de forma rápida, e você conseguia perceber o movimento e você pagava para assistir aquilo. Você olhava dentro dessas caixas e as pessoas ficavam maravilhadas. Então, foi a primeira vez que também um homem se dispôs a ir e pagar para também ver, no caso, um outro homem em movimento. Um homem que fala de uma forma geral, mas uma mulher também, né? É basicamente isso, era uma grande caixa, as pessoas se projetavam e acabavam vendo ali o filme que era projetado e assistiam por um tempo. Era bem interessante. E, na realidade, ao mesmo tempo horrível, porque eu não consigo imaginar passar um tempo nessa posição, né, assistindo. Então, baseado nessa invenção de Edison, foi que os irmãos, né, Auguste e Louis Lumière, inventaram o cinematógrafo, né, que fizeram a projeção no qual eu falei inicialmente. Eu acho importante a gente sempre fazer essa contextualização, porque a gente acaba, inclusive, até incentivando essa ideia eurocêntrica, que tudo que criou foi a Europa, foi o velho mundo, quando, na verdade, a gente vê que, para a construção de algo tem sempre esse diálogo, né? Todo conhecimento, se ele não for repassado, eu acho que ele não valeu a pena. Então, os irmãos Lumière, eles são conhecidos por ser os primeiros a conseguir projetar essas imagens de uma forma ampla e a população comprar essa ideia, né, estar próximos deles, mas só que eles vieram fazendo parte de uma construção, eles só pegaram um bonde andando, digamos assim, usando até uma palavra até comum assim, entre os jovens de hoje. Eles pegaram um bonde andando e conseguiram desenvolver um equipamento que revolucionou a forma como a gente dialoga hoje, até inclusive com a arte, né? Então, o que eles conseguiram fazer foi justamente um aparelho, né, que ele era portátil e podia fazer de filmar, revelar e projetar. Então, eles conseguiam fazer tudo em um só. Com o passar do tempo, a ideia foi justamente separar essas ideias e deixar cada um dentro da sua, no caso, atribuição. Filmar, você iria filmar muito bem, e projetar seria outra questão para projetar também muito bem. Faz parte do projeto científico separar para evoluir cada espaço, né? É interessante até falar sobre essa questão da capacidade de revelação, porque antes
era muito complicado, você demorava muito para você conseguir revelar fotos, revelar imagens, e isso trazia grandes entraves para o progresso da estética artística como um todo, né? No caso de 1895, o pai dos irmãos Lumière, né, organizou uma exibição pública, paga em 28 de dezembro. Então, foi aí que as pessoas, a primeira vez também, conseguiram entrar e ter esse costume de ir ao cinema para ver uma projeção em uma grande tela, né? Então, eles, além disso, né, privilegiados, o pai conseguiu promover o invento deles e, no caso, construir o caminho do que a gente conhece como cinema e como diversão e entretenimento hoje, né? É interessante que eles mesmos não acreditavam tanto que seria o que seria hoje, né? Tanto que tem até um mote aí do próprio Louis Lumière, que ele falava que o cinema é uma invenção sem futuro, que ele não ia evoluir, que as pessoas não iam comprar essa ideia. Isso porque ainda não tinha associado essa percepção que poderia se colocar narrativas, eram tudo muito ainda novo, e eles queriam vender o equipamento, eles não queriam vender a arte como um todo, eles tinham mais uma visão técnico-científica, digamos assim. Eles não tinham essa imaginação e essa visão artística da coisa. Como de praxe, a ideia justamente foi bem comprada, foi bem aceita pela população, no qual eles conseguiram modificar a sociedade ao ponto de que a população pedisse para retornar, contassem e repassassem essa ideia, e isso conseguiu virar uma grande comoção, no caso. Então, pelo que a gente entende, algumas pessoas daqui, né, da América, meio que quer atribuir a Thomas Edison essa criação do cinema, enquanto outros querem, no caso, atribuir aos irmãos Lumière. Então, para mim, na minha percepção, eu não consigo atribuir a nenhum e nem a outro. Eu acho que é uma construção coletiva da nossa sociedade e algo que realmente era que iria acontecer de uma forma ou de outra. Com isso, né, o que também fez eles crescerem como estética foi justamente essa ideia de não centralizar o evento. Eles começaram a fazer e enviaram ao mundo a fim de apresentar pequenos filmes e os primeiros documentários como o início do cinema amador. Então, eles compraram a ideia e depois, dentro da capacidade, claro, eles eram burgueses, eles faziam parte de uma classe que tinha, de certa forma, algum tipo de influência, seja financeira ou política na região, e eles conseguiram se projetar no mundo, tentando vender tanto equipamento, como também começar a criar essa ideia de cinema, né? Aí tem, pessoal, tem 2 dicas aí de 2 documentários, né? Que você pode depois procurarem, acho que deve ter no YouTube, eu não pesquisei, mas é algo que é interessante vocês estarem dar uma olhada, para expandir um pouco, quem gostar do tema, no caso, né? Quem quiser explorar melhor. Então, é interessante que quando eles conseguiram fazer essas primeiras projeções, outros, né, outros inventores também começaram a procurar, de certa forma, também fazer suas projeções, fazer os seus filmes, né? Tanto que tem aí esse Sprinkler, né, que é uma pequena comédia, que também foi uma revolução, porque é a primeira vez que, digamos assim, o ser humano começa a construir, como uma forma cinematográfica, a ideia do humor, da comédia como um todo. E depois de 6 meses também Edison, vendo que isso poderia ser algo que poderia crescer, ele também começou a fazer essa projeção do seu primeiro filme, que foi o Vitascope. Então, como tudo isso, né, como tudo foi criado, também existia essa ideia da competição, de ver quem é que poderia fazer a melhor projeção, o melhor equipamento para ser utilizado nesses processos. Então, existiam os irmãos Lumière, mas não se resumiu a eles. Existiam outros inventores também que estavam fazendo essas projeções, que acabou meio que criando essa ideia do cinema como a gente conhece. Aí tem uma imagem, né, no caso, da obra do Thomas Edison. Tem uma máxima usada no meio científico, se você tiver uma grande ideia, cuide para publicar rapidamente, porque o mundo é muito grande e tem muitas pessoas pensando a mesma coisa. Exatamente. Então, mesmo em um mundo que ainda não era tão grande, tinha muitas pessoas
refletindo sobre o tema, me parece, né? Exatamente, porque cada um queria mostrar, o seu equipamento queria mostrar o que estava fazendo para o mundo, né? Então, quem mostrasse primeiro tem exclusividade. E eu acho que, muito obrigado, Elismar, por você ter feito sua contribuição, porque é justamente isso, todos eles tinham essa ideia de querer já publicar o que eles tinham feito como evento, porque eles tinham essa questão da exclusividade, eram os pioneiros, então isso poderia trazer, de certa forma, uma maior visibilidade. Mas o que é interessante é que, por mais que você demonstre primeiro, os outros vão tentar surfar na onda, né, digamos assim, vão tentar pegar esse rastro e também demonstrar, principalmente, como pode evoluir, que é o que o ser humano e a civilização sempre procura dentro do seu meio, é tentar evoluir tudo que já tem, seja de uma forma de técnica ou seja de forma comportamental. Então, como eu falei, esse aqui é um oceano do Vitascope, do Thomas Edison, né, de uma forma como ele já estava fazendo suas projeções. Aí vem uma outra grande questão que se aliou à questão da projeção de filme, né? Existia um ilusionista chamado Georges Méliès, que ele estava envolvido diretamente com essa ideia mais circense e principalmente com o teatro. Então, ele, né, junto com o que tinha na mão de forma técnica, ele imaginou que poderia juntar as formas que ele fazia dos números mágicos com essa ideia de projeção, de gravar a forma como ele fazia o ilusionismo, o mágico e o ilusionismo, gravar as fazendas mágicas e depois realizar a projeção. Então, existiu essa ideia, né, a priori, porque quando você junta com essa ideia do ilusionismo, podemos dizer que são os primeiros ecos do que a gente conhece como o cinema e a questão de efeitos especiais, de você, através da imagem, do que você está demonstrando, nos impressionar com algo novo, diferente, ou até mesmo inimaginável. Então, ele quis fazer essa junção, porém, quis comprar um cinematógrafo, porém, os irmãos Lumière não quiseram ter que vender esse primeiro material, justamente pela questão da exclusividade. Era o único cinematógrafo que existia, então eles não tinham parado para fazer um processo produtivo de produção e distribuição. Então, era algo que era muito restrito, né? Então, com isso, e como não existia só os irmãos Lumière como inventores, eles conseguiram, o Méliès acabou conseguindo um mesmo aparelho ou um similar, e foi aí que ele começou a criar narrativas para se contar através dessas projeções. Então, ao mesmo tempo, olha como é engraçado, e é importante a gente deixar bem claro, os irmãos Lumière, eles foram de suma importância para a difusão do que a gente conhece como o cinema, os seus aparelhos de projeção. Porém, quando outro artista quis fazer um diálogo entre outras formas de arte, no caso, ele com o teatrismo, trazer para dentro do cinema, da projeção de imagens, os irmãos Lumière simplesmente se negaram. Então, ele teve que buscar outros inventores um aparelho para que ele conseguisse fazer justamente essa junção da ficção com narrativas pensada com entretenimento. Ao mesmo tempo, os Lumière incentivaram, mas ao mesmo tempo eles barraram, meio que deram uma dificuldade, dificultaram o processo que era até natural que se fosse acontecendo. E como foi dito anteriormente, nós, seres humanos, sempre contamos histórias, sempre estamos ligados à ideia de narrativa. E o que o Méliès quis fazer foi o passo à frente. Então, em muitas de suas experimentações, a forma como ele dialogou, ele descobriu truques que poderiam ser utilizados, e na realidade até hoje são utilizados, como efeitos especiais na história do cinema. Então, acho que ele também foi uma peça fundamental em estar trazendo essa ideia do efeito especial, de você enganar os olhos de quem está assistindo aquele vídeo através do flerte com a arte do teatro. Então, Méliès também, da mesma forma que os Lumière e outros inventores, ele tem a sua importância porque ele que começa a inserir dentro do cinema, nem era cinema na época, inserir dentro dessa projeção de imagens a ideia da narrativa, que aí acabou encantando o resto do mundo, né? E além disso, ele foi um diretor, ator, produtor, e com isso ele acabou sendo considerado o pai da arte cinema. Ele pegou o progresso técnico, científico, de inventores, juntou com outra arte que é o teatro, e a partir disso ele viu que poderia fazer um teatro
que poderia ser projetado em qualquer local, em qualquer momento, sem que precisar de todo aquele aparato de figurinista, de montar cenário, de juntar os atores. Então, isso foi um dos grandes passos também para a evolução do cinema. Além também de, no caso, ele usar, o pioneiro usar figurino, usar cenários, maquiagem, como eu falei anteriormente, que isso trouxe o que a gente conhece como hoje, né? Esse filme, né, tem, no caso aqui, Viagem à Lua, né, esse filme tem no YouTube, é um filme mudo, em 1902, e é um filme bem interessante, que é inspirado em uma obra de Júlio Verne, no qual a humanidade tenta viajar à Lua, né, eles tentam viajar através de um grande projeto. Não sei se vocês já viram, mas é uma imagem que tem tipo a Lua, eu vou até procurar para vocês, uma Lua com tipo uma bala no olho. Então, foi um dos primeiros filmes que o Georges Méliès fez, justamente trazendo essa ideia da ficção científica. Oi. Eu estou procurando aqui, eu coloco o link aqui embaixo. Pronto, agradeço. E ele é bem legal, bem interessante, né? Quem quiser assistir, ele é um filme mudo, é rapidinho, ele não é muito longo, acho que no máximo uns 10 a 15 minutos, eu acho. Então vale bem a pena quem quiser assistir. E agradeço aí para eles vão colocar o link para vocês depois acompanharem, né? Com isso, né, vieram os primeiros filmes que a gente conhece como cinema, que eram primeiro pequenos documentários e ficções, né, que são as primeiras ideias, né. O que é legal é que essa questão da fantasia sempre esteve conectada conosco e não foi diferente no cinema, né, e é interessante que um dos primeiros filmes cinematográficos, né, que fez Viagem à Lua, ele justamente é uma ficção científica, né, que é bem interessante na minha percepção. E na França, né, no início da década de 20, né, são filmadas peças de teatro. Como eram isso? Era feita a peça de teatro e tem uma apresentação única, onde era filmada essa apresentação. E depois eram projetadas essas peças em outros locais, né? De certa forma, trouxe uma maneira de tentar diminuir os custos com relação às produções de você fazer uma peça de teatro. Não sei se vocês já participaram ou já viram a produção de uma peça teatral, mas é algo muito trabalhoso, não é fácil. Você rever roteiro, repassar roteiro, ensaiar, juntar figurino, às vezes o próprio ator no dia não está muito bem, então é algo que é bem complicado. Então, essa questão de você gravar e projetar imagens também trouxe, de certa forma, uma grande facilidade para as grandes peças teatrais, justamente durante esse século XX. É interessante, né, que a Sarah Bernhardt foi muito importante, porque é uma peça de teatro gravada, mas a gente considera como realmente se fosse um filme, né? Então, é bem interessante. Eu nunca assisti, eu só ouvi falar, nunca assisti essa peça, mas ele está na minha lista, né? Eu nunca encontrei para baixar, na realidade, né? E também pela data, ela é um tipo de obra domínio público, né? Então, não se aplica leis de direitos autorais. Griffith, nascido nos Estados Unidos, ele também é considerado como criador da linguagem cinematográfica, porque ele, diferentemente, né, do Kuleshov, como eu falei na aula passada, né, essa ideia da montagem cinematográfica, o Griffith, ele é de suma importância porque ele traz justamente essa questão de utilizar dramaticamente o close, a montagem do filme pensada para passar uma sensação, os suspenses, o movimento de câmera. Porque, perceba, a gente, né, de certa forma, estava evoluindo como civilização e evoluindo como o cinema como estética artística, mas ainda não se tinha a percepção de como utilizar as formas para você passar uma narrativa, contar uma história. Então, o Griffith, ele fez a sua primeira aparição na história da humanidade justamente utilizando câmera que se movimenta, fazendo closes no rosto do autor, utilizando a perspectiva como uma forma de contar uma história. E ele foi, no caso, o criador de um filme bem polêmico, um longa-metragem, que é O Nascimento de uma Nação. E eu também imagino que ele tenha no YouTube, sim, com certeza ele tem no YouTube, mas eu lembro que eu assisti esse filme, eu fiquei horrorizado. Por mais que a intenção do autor não fosse essa, mas eu também não quero estar aqui datar com a intenção ou não do Griffith, só quero demonstrar a forma como ele fez, né?
mas ele conta a história, mas basicamente o nascimento da Ku Klux Klan. Então, é a partir disso que você vê justamente os atores, eles eram brancos, porém com a face pintada de negro e preto, né? No caso, era o chamado blackface. Esses negros eram demonstrados como homens violentos, mulheres violentas, promíscuas, e justamente os homens da Ku Klux Klan desse filme, eles aparecem como salvadores da civilização, caçando e assassinando esses negros. Então, o Griffith, ele quis mostrar essa história da Ku Klux Klan de uma forma aí bem direta, através do cinema, e foi a partir disso que se criou a base do cinema hollywoodiano, como a gente conhece hoje. É tanto que um ano após ele já fez, no caso, também um outro filme chamado Intolerância, que ele também explorou muito a estética artística, do movimento de câmera, de close, de plano aberto, plano fechado. Tem muita cena, principalmente no final do Nascimento de uma Nação, movimentos de câmera com o movimento de um ator em cima de um cavalo. Então, isso é algo que criou e evoluiu ao que a gente conhece, até perpassou os filmes de faroeste antigamente. E até hoje você utiliza e vê muito essa câmera em um ponto, perseguindo um objeto principal. Em 1913, com Max Linder, né, que depois, né, se inspiraria em Chaplin, ele foi o primeiro tipo cômico, né? Ele trouxe essa ideia cômica para dentro do cinema, por mais que já existia um pouco dessa questão do humor, mas ele realmente veio se ficar justamente através de Max Linder e Charles Chaplin, né, que acabou inspirando, de certa forma. E difundiu mais uma linguagem, uma ideia de se contar uma história, que é uma história de humor, dentro do cinema, né? Com isso, as produções de comédia, né, que são roteiros mais simples, histórias mais simples, se difundiu e passou ali a Inglaterra, chegando até na Rússia, né? E com isso, as grandes superproduções começaram a ver e ter espaço dentro, principalmente da burguesia da época. É tanto que antes, para as pessoas assistirem, né, por mais que o cinema ele começou como algo de a grande acessibilidade para toda a população, ela acabou entrando em um elitismo social, no qual muitas vezes só uma determinada nobreza tinha acesso a esse tipo de estética artística. E teve que se quebrar muitos preceitos e preconceitos, digamos assim, para que novamente quebrasse e tornasse o cinema acessível. Ainda bem que hoje nós vivemos essa época aí de grande evolução tecnológica e todo mundo hoje tem uma grande facilidade de assistir um filme ou de assistir um curta-metragem, uma longa-metragem, porque existem plataformas que facilitam o acesso. Mas eu fico imaginando, imaginem vocês também, façam esse processo de alteridade, como era difícil em épocas que tanto o progresso técnico não era tão evoluído que nós temos hoje, você ter acesso a um determinado tipo de arte que você gosta, porém você não consegue porque você faz parte de uma classe que não tem os recursos necessários, as influências necessárias para estarem ali gozando daquele tipo de estética artística. Então fica aí essa reflexão, que é algo que nós conseguimos perpassar, né, de certa forma. Mas ainda existe essa problemática hoje, viu, gente? Não acabou nesse esvazio, não. E com isso, né, com essas construções, com essa forma de utilizar as câmeras, ângulo de câmera, né, e com o recesso do cinema europeu devido à Primeira Guerra Mundial, que destruiu a Europa, Hollywood, né, se concentrou em começar a fazer grandes produções e contratar artistas, procurar pessoas que estivessem inseridas nesse contexto para fazer essas produções, tá? Em 1912, né, um produtor de comédia, um dos maiores, né, de cinema mudo, ele descobriu justamente o Charles Chaplin e o Buster Keaton, que ele justamente criou uma primeira companhia chamada Keystone, que foi o que meio que impulsionou também o cinema nos Estados Unidos com o intuito de fazer um grande produto cultural, né, digamos assim. Com isso, né, para se fazer um filme, para se construir algo, né, dentro do que a gente conhece como cinema, eles tiveram que explorar e enfrentar uma grande dificuldade na questão de altos salários para a produção, era um gasto enorme, existia muito material que ia ser utilizado. Não sei se vocês já assistiram make-offs de filmes, né? Eu sou da época também do DVD,
tanto do DVD como do VHS, mas uma das coisas que eu acho mais interessante na época do DVD era que a gente tinha dentro dos DVDs e dos Blu-rays, hoje no caso, era você ter acesso a making-of e ver como eram feitos os filmes, né? E você vê que é muito caro, né? Realmente dá muito trabalho. Essas grandes produções hollywoodianas utilizam grandes cifras para se fazer filmes, e quando você vai ver por trás, realmente movimenta uma imensidão de pessoas. Muitas pessoas envolvidas, desde figurante, a figurinista, maquiador, é a pessoa que traz o cafezinho, é alguém que está vendo se tem energia local, para evitar que não falte energia durante uma gravação de uma cena em si. Porque tem todos esses cuidados envolvidos, e na realidade era muito caro. Então, com isso, né, com o crescimento do cinema, muitos distribuidores, muitos exibidores, eles começam a fazer como se fosse uma associação. E é tanto que com a United Artists eles conseguem se juntar e fundaram em 1919 uma fundação que ia facilitar esses processos, além do processo de contratação, de conhecimento e de network, né? E assim a gente consegue, a humanidade consegue consolidar a indústria cinematográfica americana através de gêneros como o western, policial, filmes musicais, né? E principalmente a comédia, que é de fácil acesso e compreensão do público em geral. Por que eu estou falando isso, gente? Estou falando também da questão dos Estados Unidos, porque Hollywood como produto cultural, transformando o cinema como um produto mercantilista e ao mesmo tempo artística, eles conseguiram difundir essa arte para que ela tivesse acesso, as outras pessoas tivessem acesso a ela no mundo inteiro, se tornando um padrão e uma referência no mundo inteiro, de uma forma geral, como forma de se fazer cinema, como forma de organização para você conseguir difundir uma estética artística. Não quero dizer que lá são os melhores filmes. Eu, particularmente, adoro o cinema japonês e, principalmente, o cinema europeu. Eu adoro a linguagem, a forma como eles utilizam a montagem para se contar uma história. Normalmente são filmes muito simples, de forma mais direta, sem muitas firulas, digamos assim. Também não quero ser desonesto, não quer dizer que ter firulas seja ruim. Mas, por uma questão de gosto mesmo, eu gosto de filmes muito mais refinados, muito mais simples, focado em contar uma história do que mostrar efeitos especiais. Todavia, eles foram importantes como uma forma de organizar, de mostrar que artistas dentro de um contexto podem se organizar para fazer um movimento que se tornou referência no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, né, como eu falei anteriormente, gente, pode dar 5 minutinhos enquanto eu pego uma água, que eu esqueci de pegar. Pode ser? Elismar? Pode? Sim, Alisson. Pegar uma água rapidinho ali, que eu esqueci de pegar minha garrafa. Tá bastante quente. Ok. Pode ser rapidinho. Eu já disponibilizei o Viagem à Lua no grupo do Zap também, viu, gente? E aproveitando esse pequeno intervalo, vocês já preencheram a frequência? Voltei. Obrigado pela paciência. Então... Ô, Alisson, a Vivian traz um comentário aqui que os filmes que ela acha bem interessantes são os indianos e que ela ainda não buscou informação de como são produzidos. Eles têm uma extensão a Bollywood, se não me engano, é isso? Exatamente. Eles conseguiram entender e também se organizar, né, como uma forma de fazer cinema e buscar uma estética própria. Então, é o que consegue dizer hoje que é um movimento bollywoodiano, que vem da Índia. É uns filmes que se usam estéticas bem exageradas, eu acho bem engraçados, inclusive. Eu dou muita risada, pelo menos. Eu nunca parei para assistir um completo, mas de uma forma geral, as cenas que eu vi, eles são bem exagerados. Meio que pega um pouco, né, desse cinema do Oriente, porque o próprio cinema japonês também tem seus exageros, da mesma forma que o cinema chinês.
sei se vocês já viram um filme que é O Tigre e o Dragão. Esse filme, ele utiliza de forma poética a arte marcial do Kung Fu de uma forma bem exagerada. Porém, você não consegue ver de uma forma cômica, como muitas vezes eu consigo perceber no cinema indiano, né, com o cinema de Bollywood. São cenas bem engraçadas e bem exageradas. Tem uma, eu não sei qual é o filme, eu acabei vendo assim, como um amigo mandou no WhatsApp, uma cena que o cara tá numa perseguição com um cavalo e tem um caminhão que para na frente, né? E ele não tem o que fazer, porque está sendo perseguido. Então, o que é que ele escolhe? Ele deita o cavalo no chão e, pela velocidade que o cavalo vem, ele se arrasta e passa por debaixo do caminhão. É algo bem engraçado, assim, é bem exagerado. Mas eu nunca parei para assistir, nunca procurei. Mas é bem interessante mesmo, é bem engraçado. Assim. Ao mesmo tempo, né, que existia esse grande movimento nos Estados Unidos, na Alemanha surgiu o que a gente conhece como expressionismo alemão. O que é que trabalha o expressionismo alemão como forma de cinema? Eles utilizavam muitas sombras, utilizavam formas bem exageradas de cenário, a forma como os próprios personagens se vestiam, que davam ideia de loucura, de algo grotesco, de estranho. E isso, né, é um movimento que o que representa um clima pós-guerra. Com o término da Primeira Guerra, né, uma forma de a sociedade se reerguer foi justamente através da arte, do próprio cinema. E eles criaram uma estética própria para demonstrar o quanto aquele povo estava machucado devido ao resultado da Primeira Guerra, né? E esse expressionismo alemão, ele é de suma importância porque ele consegue ir até a ascensão de Hitler, que no caso ele acabou proibindo depois por considerar essas artes degeneradas e afugentou muitos artistas, né? Esses artistas fugiram da Alemanha justamente por condição de perseguidos por demonstrarem essa visão do próprio país, né? E como o sentimento nacionalista era muito forte, era uma forma de tentar denegrir, de certa forma, a Alemanha. Mas eu já assisti o Gabinete do Dr. Caligari, ele também tem no YouTube, é um filme bem rapidinho, agora ele é um filme muito interessante, é um filme mudo, de 1920, mas é muito interessante a forma como é utilizado o cenário, a forma como é utilizado a luz através das sombras, contar a narrativa através das sombras, e ele é um filme que ele é todo basicamente pautado no roteiro. É bem interessante, é bem legal, e você vê como é bem diferente a forma como caminhou o cinema americano e como caminhou o cinema europeu. Justamente esse contexto de pós-guerra, como ele influenciou as obras artísticas que veio a surgir dentro do cinema alemão. Também tem Nosferatu, que é um filme inspirado na obra de Drácula, de Bram Stoker, né? Drácula. E o nome é Nosferatu, mas é basicamente a mesma estrutura narrativa de roteiro. E é um filme também bem legal, porque utiliza muito bem a sombra. Há alguns momentos, quando quer demonstrar que o Nosferatu está próximo, é somente a projeção do ator na parede, que dá uma sensação de grande. É bem interessante, bem legal. Como é que eles se destacaram na utilização da estética. Da mesma forma que o Griffith, como eu falei anteriormente, do Nascimento e a Nação, que ele mostrava como se deu o criar da Ku Klux Klan, né? Na Alemanha, eles conseguiram mexer também com a estética, através do jogo de cores, luzes e cenário. Então, é bem interessante como cada um tem uma visão diferente da arte de acordo com o seu contexto. Estados Unidos, um apogeu econômico e artístico, e do outro lado da Alemanha, no fim de uma guerra que morreu milhares e milhares de pessoas, infelizmente. Aí são as cenas, né? Caligari. Qual é o roteiro desse filme? Basicamente é um artista que chega numa cidade e ele, na realidade, é um charlatão e diz que é um hipnólogo. Ele consegue hipnotizar uma pessoa que, no caso, é aquele ator que está dentro daquele caixão. Então, é como ele quisesse demonstrar como ele poderia manipular as pessoas através da hipnose, mas, na realidade, ele é uma pessoa que está enganando os outros. A pessoa que está hipnotizada, que, no caso, está hipnotizada, acaba se apaixonando por uma outra pessoa, uma mulher. E, a partir disso, se cria todo o conflito da história.
Aqui ao lado também tem a cena do Nosferatu, pode ver que são filmes preto e branco, porém eles têm uma utilização muito bem da luz como uma forma de contar uma história, né? E ali embaixo é uma cena de Metrópolis também, que é um filme de Fritz Lang, que eu vou falar mais à frente, é um filme bem interessante, né? Mostra justamente uma visão do que poderia ser o futuro na visão do Fritz Lang, né? Na França também teve um grande movimento, né, que alguns até chamam de impressionismo francês, né, avant-garde, que se destaca justamente pelo excentricismo, né, no qual ele filma com 3 câmeras, ele tem essa técnica de filmar 3 câmeras lado a lado e realiza projeção em 3 projetores, formando o que a gente conhece como widescreen. Então, o que é legal é que cada país, a partir do momento que teve o contato com a técnica cinematográfica, começou a criar suas próprias visões e concepções acerca do que a gente conhece como cinema. Aí na Espanha também teve o surrealismo, né, que no caso foi o Buñuel, no caso o Cão de Andaluz, é um filme bem interessante, né, e eu acho que vale a pena também assistir. É muito legal, é impressionante como as dificuldades que as pessoas tinham na época, eles conseguiam superar pela questão do amor mesmo, de fazer arte por arte, sabe? E essa sensação que eu quero passar para vocês também, aqui nesse curso de audiovisual, né, nesse mini curso, é essa questão de você fazer arte pela arte, independente do que você tenha. Algumas pessoas às vezes se sentem até um pouco acuadas, porque não tem uma câmera legal, não dá para fazer uma filmagem, não dá para fazer uma fotografia interessante, mas o que torna realmente o artista é a vontade de fazer. Você pegar, seja com um celular, seja com uma câmera mais fraca, uma câmera melhor, você olhar para o mundo, tentar fotografar ou até mesmo registrá-lo. E a partir disso, às vezes, até mesmo contar uma narrativa, né? Na Rússia, né, é importante falar da Rússia, desse movimento russo, né, do cinema soviético. O que a Rússia pensa como criação de estética artística é justamente levar estudantes a conhecerem o cinema e descobrirem o que é o processo da montagem, justamente através de Kuleshov, que fez o primeiro experimento para tentar mostrar a questão do poder da montagem e a justa posição de imagens. Então, a Rússia, ela, ao mesmo tempo, quis levar os estudantes para estudarem sobre cinema, e, ao mesmo tempo, ele tinha um fator ideológico, né, influenciado justamente pela Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, justamente para ter essa percepção, ideia de sociedade, essa ideia de sociedade gravada para a eternidade, e fazer com que esse movimento ficasse perpetuado para sempre. É tanto que a gente pode destacar também que é um outro filme antigo que tem no YouTube, né, que é o Encoraçado Potemkin. Inclusive, ele é um filme que é muito utilizado nas universidades aí de cinema e audiovisual, porque ele, por si só, ele explora vários aspectos e várias estéticas acerca do cinema como um todo. Eu quero mostrar para vocês uma cena desse filme, eu deixei preparada essa cena, tá? Quero que vocês assistam. Bem interessante. Opa. Quero que vocês vejam que ele é um filme que é todo feito de montagem. A montagem dele é toda utilizada pelo efeito Kuleshov, tá? E ele até hoje é uma grande referência. Essa cena em específico, ela é muito reproduzida até hoje, principalmente em outros filmes, né? Deixa eu projetar para vocês. Vou parar a apresentação aqui rapidinho e vou projetar a outra tela. É uma cena curtinha. Basicamente, só para contextualizar vocês um pouco sobre do que se trata essa cena, ela conta a história de um navio encoraçado que os marujos estão sendo oprimidos pela hierarquia acima deles, pelos capitães e pelos os primeiros imediatos. Então, eles estão sendo maltratados, de uma forma geral.
Em um dado momento, durante um momento de alimentação, inclusive eles começam a comer a pior tipo de comida, beber o pior tipo de água, enquanto a liderança do navio está comendo a melhor comida, bebendo a melhor bebida, e eles, como uma forma de demonstrar a luta de classes, acontece um motim nesse barco. E o encoraçado acaba virando um símbolo de revolução, até que ele chega na cidade de Odessa, que é a capital. Então, nessa cena em específica, aparecem os cossacos, que era como se fosse uma forma de um grupo armado, né, da coroa russa, e começam a atirar nos civis. Agora, eu percebo como eles conseguem fazer essa cena, que é uma das referências que nós temos como cinema. No caso, as pessoas já estão fugindo dos cossacos. Mas toda a montagem é feita a partir do efeito Kuleshov. Você não vê violência gráfica, você não vê as coisas acontecendo de fato. Você acaba sugestionando. Perceba o movimento de câmera que acaba acontecendo. O que é legal, vocês veem que os homens estão armados, veem que tem várias pessoas no chão, mas vocês não viram, por enquanto, em nenhum momento as armas sendo disparadas. Mas vocês compreendem que, de certa forma, quando as pessoas estão no chão, as armas foram disparadas. Essa cena é bem interessante. Tem um filme que ele utilizou a mesma cena da criança descendo a escadaria no carrinho de criança. Então, como eu falei, essa cena que eu acabei de mostrar a vocês, do carrinho e a criança descendo a escadaria, ela, inclusive, foi até copiada por um outro filme, se não me engano, foi Os Intocáveis. Tem uma cena bem parecida, no qual uma criança vai no carrinho descendo a escadaria e cria toda essa tensão. Percebam como tem uma sinergia entre a cena que a gente acabou de ver e também a música. Como a forma como a trilha sonora também acaba influenciando para a tensão e como ela muda de acordo com a situação e a cena que está passando, né? Deixa eu compartilhar o slide novamente. Então, justamente isso, né? O cinema russo, ele vem com essa ideia de construir uma ideia mais, justamente, ideológica, política, justamente através de uma narrativa, né? É tanto que, no caso, a montagem intelectual e dialética veio surgindo justamente através dessa ideia de luta de classes que ele quis provocar através dessa história, desse filme que é o Coração do Potemkin, que é uma grande característica do cinema russo, justamente essa junção com um poder ideológico e político de tentar passar uma mensagem, uma ideia, até mesmo como uma forma de controle cultural da população sobre a importância de sempre estar lutando, sempre estar tentando impedir qualquer tipo de opressão na sociedade como um todo, né? Porém, como
a gente vinha falando isso na época pós-Primeira Guerra, né? Durante a Segunda Guerra, muitos dos filmes, cerca de 90%, eu não sei se esse dado está completamente preciso, né? Eu fiz essa pesquisa recentemente, mas muito material do filme mudo acabou se perdendo durante o período da Segunda Guerra. Então, era uma forma até da gente ter muito material para estudo mesmo, cinematográfico, de linguagem cinematográfica, de técnica. Eu imagino que a gente perdeu grandes tesouros, né, audiovisuais no momento de guerra e de conflito armado, né? A maioria dos filmes eram feitos através, né, de materiais muito frágeis, então era muito difícil se manter, muito difícil recuperar com o tempo, né, devido à grande destruição e devastação que ocorreu. Com isso, né, a gente, por enquanto, estava vendo o filme, no caso, um filme mudo, porém ele já existia um som, já existia um som, uma música tocando, que ia trazer alguma sinergia com as cenas que estavam sendo passadas, né? Mas o que fez a grande diferença mesmo nesse período de evolução do cinema é quando a gente começou também a quebrar a barreira da fala e do som que um ator poderia produzir. E com isso foi mais um grande passo que a gente poderia ter, que a gente deu, né? Poderia não, a gente deu nessa questão da aproximação do cinema como nós conhecemos hoje. A Warner Bros., né, em 26, tudo bem que, acho que eu assim um pouco, as primeiras experiências no mês já foi feita através de Thomas Edison e depois pelo grafonoscópio de Augusto Barron. É um movimento ainda muito falhos, muito difícil de você fazer a sincronização da imagem do ator conversando, ator ou atriz ao falar. Então, não ficava um material realmente interessante. E aí foi quando o Warner Bros. Instalou, no caso, o sistema de Vitaphone, que foi o que fez o primeiro filme, né, no caso, o primeiro musical, que é o nome dele, Jazz Singer, que é um musical, que é a primeira vez que é na história que o filme pode possuir e tem a possibilidade de ter diálogos, ou seja, atores realmente interagindo e conversando entre si. Não ficava uma coisa tão planificada, né? Que é em 1928, o filme, né, Lights of New York, não é o primeiro filme aí, no caso, também está evoluindo essa questão do som totalmente sincronizado. Opa, caiu aqui. Só um instante. Caramba, desculpe pelo barulho, foi mais época de eleição. Aí, no caso, né, The Jazz Singer, primeiro filme falado, e o sistema de Vitaphone, que é o que gravava os atores, dava a possibilidade da gente, no caso, entender as falas, né, no caso, e gravar as falas, no caso, dos atores, e assim você dá uma maior imersão para o público. Em 1928 também, né, no caso, Walt Disney, por isso que é interessante a gente sempre lembrar que a história do cinema está muito ligada também com a história da animação, que é quando ele cria, né, a primeira animação dele no Steamboat, né, Willy, o barco de vapor Willy, que é com Mickey Mouse. No caso aí também já é um grande passo, porque ele começa a difundir a técnica do som gravado em um sistema. Percebam que, novamente, a evolução da estética artística está ligada com o nosso progresso técnico científico, né? E com isso, abriu-se espaço para novos artistas, e nós conhecemos a importância, por exemplo, de Walt Disney, que até hoje se produz filmes e animações, justamente porque foi dado o primeiro passo com essa primeira animação. Tem uma importância também do filme Beijo, que é lançado em 29, né? E a gente já está entrando na época da Grande Depressão. É uma atriz sueca, que é Greta Garbo, que foi o último filme mudo que foi feito na história de Hollywood, né? Então, a gente tem um ponto final, que foi esse filme, né, no caso, que ele encerrou a época do cinema mudo, onde você só via os atores realizando a cena, aí cortava, né, corta, fica a tela preta e aparece uma fala. Isso foi, o último filme foi justamente em 29, quando se encerrou essa era, e a partir daí está formada o grande triunvirato do que é o audiovisual, que é imagem, que é som
e que é a narrativa. Então, a partir daí é que você cria justamente essa tríade que é que carrega o cinema até hoje nas costas. Em tempos modernos, Charles Chaplin, e esse filme de Mickey Mouse, né, de 28, Steamboat Willie, que eu também já assisti, tem no YouTube, é bem engraçadinho, bem feitinho, vale a pena, quem quiser, assim, conhecer mais, né, entender mais um pouco da história. Depois disso, né, como a gente tinha essa questão de projetar, no caso, uma imagem de forma realista, você já tinha um som realista também, vindo da voz dos atores, faltava a gente superar a questão da colorização. E com isso é que, depois que superado a era do som, a gente entra na questão da coloração, e aí se aproxima mais, ainda mais, na imersão e demonstração da realidade. Os sistemas experimentados, né, que a pessoa conhece como Technicolor, que eram duas cores, né, foram decepcionantes e fracassaram, logo de primeira. Mas em 33, ele foi aperfeiçoado e agora, ao invés de ser só duas cores, eles tinham 3 cores comercializáveis que você poderia colocar na película. Então, né, no caso, pela primeira vez, no aquele filme Vaidade e Beleza, de Ruby Moulin, ele consegue ter mais de 2 cores e começa a ter uma terceira cor. Que isso fez com que também abrisse a mente dos cineastas, que eles poderiam utilizar também a cor, pela possibilidade de ter imagens coloridas, a cor para se contar a narrativa. Aí, em 1950, a cor generalizou tanto que preto e branco ficou praticamente relegado a pequenas produções, ainda de baixo custo, onde as pessoas tinham que entrar no mundo cinematográfico, acabavam entrando primeiro através do filme preto e branco. Mas a cor, ela trouxe mais uma outra possibilidade para os cineastas utilizarem dentro da forma de linguagem cinematográfica e evoluir ao ponto de você ter um mercado consolidado como a gente reconhece nos dias de hoje. Com isso, né, eu quero dizer para vocês, né, depois de contar toda essa parte da história, né, do cinema, história cinematográfica, que é até um tanto quanto longa, e seria até um pouco desonesto se eu não falasse para vocês sobre isso, né? Vou até avançar que já são 13h50, eu pensei que era mais cedo, né? A aula passa rápido, para quem está aqui desse lado, eu sei para vocês. Com isso, o que a gente tem que entender, no fim das contas, é que o registro de imagem e som em comunicação também é uma forma de mídia. Cinema também é uma forma de mídia. Ela é uma estética artística, mas ela é uma mídia, ela tem uma responsabilidade. Necessariamente o cinema tem que passar uma mensagem? Não. Mas a partir do momento que você escreve uma história, no qual, por exemplo, tem uma classe que está oprimindo outra, dentro de si tem uma mensagem que a gente pode extrair. Tudo bem que às vezes pode nem ser a intenção do ator ou do autor, ou do diretor, do roteirista. Às vezes é uma interpretação que nós vamos tirar dali, uma lição que nós vamos tirar. Por isso que o cinema também é uma mídia, ela tem muito a falar, ela tem muito a influenciar. A gente falou dos problemas que teve na Segunda Guerra, e foi justamente através do audiovisual que um cara como Adolf Hitler conseguiu utilizar-se da mídia, da propaganda, para tentar modificar e fazer uma comoção em toda uma população de um país, a perseguir pessoas, a tentar procurar uma supremacia que não existe de fato. Então, percebo que, a partir disso, a partir do cinema, e essa percepção do cinema como mídia, é que a gente consegue entender que o audiovisual é uma ferramenta importantíssima para a construção e difusão de ideias, difusão de produtos, de difusão de percepções que, às vezes, estão longe de nós, né? Com isso, a indústria cinematográfica, ela criou um mercado, ela criou uma forma de negócio. Então, é tão importante em países, né, tanto na Índia, como foi que a amiga que falou, a Vivian, né, o cinema de Bollywood, como nos Estados Unidos. Então, se a gente for para pensar na época quando a TV se popularizou aqui no Brasil, junto a isso, veio uma grande evolução da publicidade e do marketing, porque tinha uma tela que as pessoas poderiam ter acesso de uma forma a receber uma mensagem de forma direta e intimista, muito diferente do que às vezes acontece quando você está para receber uma mensagem com várias pessoas. Com o advento do cinema, com a facilidade das pessoas terem uma tela perto de si, as mensagens poderiam ser mais direcionadas, as mensagens podem ser bem mais intimistas, porque você é só você e a tela naquele momento.
como eu falei anteriormente, né, essa compreensão da importância comunicacional do cinema foi instrumentalizado pelo Partido Nazista durante a Segunda Guerra Mundial, durante aquele período horroroso na sociedade, no qual, ao ponto de se criar obras ditas artísticas, porque utiliza de uma estética artística para tentar convencer as pessoas e mostrar que o nazismo era um caminho viável de civilização. Com filmes aí, por exemplo, Triunfo da Vontade, que também eu acho que você vai conseguir encontrar no YouTube, e o Judei Sus, que é um filme também de Walter de Harlan, que mostra essa questão dos judeus e a supremacia ariana que o nazismo compreendia, e sempre demonstrando o judeu como algo ruim, como algo danoso da sociedade. Então, isso foi instrumentalizado, essa capacidade de comunicar, de sentimentalizar as pessoas através da montagem, foi compreendido pela uma forma política também. Da mesma forma que a fotografia, da mesma forma que a música. Então, a gente fala sobre arte, mas também não pode esquecer que a arte ela tem uma importância política dentro do meio que existe, devido à capacidade de nos tocar de forma sentimental. E se nós não tivermos cuidado e deixar a arte livre, pessoas podem instrumentalizá-la ao ponto de criar momentos horríveis como esse em nossa sociedade. Só uma intervenção. Por favor, fique à vontade. Na educação, a gente costuma dizer que não há postura neutra. Uhum. A neutralidade, política, no caso, é vista como uma posição política já de favorecimento à hegemonia. E na arte também isso é muito presente. Não tem neutralidade. Assim, você tem que ter a compreensão de conceitos e de situações que não induzam o teu ouvinte a captar, a distorcer a informação em nome de uma determinada neutralidade. Exatamente. Claro, só um acréscimo. Se todas as respostas forem dadas pela arte, aí fica também esgota. Acho que tem que deixar um espaço para a pessoa, o apreciador, formar suas ideias, mas tem que ter consciência que determinados escorregões podem estar apontando para uma ideologia que, em geral, é a da hegemonia. Exatamente. Eu agradeço bastante a sua intervenção e o que eu realmente também penso, né? Eu tenho essa visão que não existe essa neutralidade política. A partir do momento que você diz que é neutro, você está abrindo espaço e se posicionando a favor de outra... Não a favor, mas está abrindo espaço para ideias que podem ser erradas, até pelo conceito de civilização, né? E por isso que tem que existir essa responsabilidade do artista, de certa forma. Não quer dizer que ele vai cessear. Não tem essa questão, eu vou deixar de fazer isso porque pode provocar essa ideia errada ou algo assim. Não. Mas é entender que nessa neutralidade que alguns pregam, ela realmente é como se fosse algo fantasioso, porque dentro de uma obra artística vai um pouco do autor, vai uma ressignificação do autor, do artista, de algo que ele sente, do que ele é, do que ele foi. A motivo de exemplo, eu particularmente, eu gosto muito de um autor americano, que é Lovecraft, que ele é um autor de ficções de horror cósmico, que ele utiliza muito essa ideia do espaço, de criaturas antigas, muito mais antigas do que o próprio universo. Enfim, ele é um grande escritor de literatura de terror, grande referência até hoje. Porém, ele é um cara que, na sua vida particular, ele era um cara racista e homofóbico. E isso você consegue perceber em determinados momentos dentro da própria obra. O protagonista sempre são brancos, a forma como alguns momentos tratam os negros é uma forma que é estranha, mesmo para dentro de uma própria arte, né? E também tem essa questão da homofobia, que ele, em vida, achava que as pessoas que eram homoafetivas eram pessoas que não podem estar longe da civilização, mas ela é contaminada, sim, por essas ideias, porque faz parte dele. Quer dizer que é ruim? Não, longe disso, é referência, mas a gente tem que ter essa ideia e essa percepção sobre como a obra também é influenciada pelos viés e pela percepção de mundo do artista.
Tá? Então, Elismar, muito obrigado. Você aí fez uma grande contribuição e eu acho que a ideia é essa mesmo, essa questão da gente ter essa responsabilidade. Olha, uma Oi. coisa que você falou no início, me perdoe se eu estou me estendendo muito, Não, não tem mas problema. você falou no início da aula do Como se nasce uma nação e da blackface, é um exemplo de escorregões que volta e meia a gente vê polêmicas envolvendo isso. A blackface sempre foi utilizada para substituir o negro como ator, não a arte como algo do branco, e quando tinha que representar o negro isso, e volta e meia alguém se pinta a face e inocentemente, aí eu não tinha intenção de ofender ninguém, mas sim, é a reprodução de um fazer histórico que é de discriminação. Então, quando a gente fala de conhecer conceitos, conhecer elementos da história, é justamente nesse aspecto. Assim, a gente tem que saber que a blackface e outros elementos que foram utilizados no passado têm como intenção subjugar determinados grupos, para que a gente não reproduza, em nome da neutralidade, reproduza essas ações. Vou tentar me manter caladinho agora. Não, fica tranquilo. Eu acho que essas contribuições são bem relevantes, Elismar. Fica à vontade. Não fique assim, não. Eu até fico incomodado não ver ninguém e todos os microfones desligados. Eu sei que faz parte, mas muito obrigado pela contribuição. E quem também quiser fazer suas contribuições, podem falar aí, levantem a mão, podem falar, me interromper, que está tranquilo. É um grande diálogo que nós estamos estabelecendo. Mas voltando, é isso mesmo, Elismar. Você percebe isso até mesmo como a mulher é tratada. Em alguns planos do teatro, antigamente, e até o próprio Shakespeare, se você for perceber, tem um filme que retrata um pouco sobre isso, que é aquele Shakespeare in Love, né, Shakespeare apaixonado, a mulher não poderia interpretar, as mulheres eram interpretadas por homens, então era como se não tivesse espaço para arte para elas. A mesma forma, eu posso fazer esse paralelo que você acabou de fazer com Blackface, né? Eles queriam ter uma hegemonia da arte como algo burguês, algo do povo branco, onde o negro não poderia se envolver, o negro era representado de uma forma tão grotesca que eles nem tinham espaço para atuarem, eram pessoas que pintavam seu caráter branco, né? É interessante que a gente tem até a questão aqui de uma personagem do folclore da região, que eu vejo as pessoas se fantasiar, que é Maria Mole, que é uma personagem que é negra, e normalmente são pessoas brancas que botam a peruca de um cabelo crespo e pinta a cara de negro, e eu fico sem entender o que é isso, o que está se passando, né? Em alguns filmes de western, né, antigamente, também não dava espaço para atores indígenas de forma que fossem nativos da região, eram realmente homens brancos, mulheres brancas, então não tinha espaço. E a gente tem que tomar bastante cuidado, porque movimentos culturais podem ser instrumentalizados para tentar subjugar minorias. A gente entende, por exemplo, vou fazer um grande paralelo aqui para vocês, de uma discussão que eu tive recentemente, discussão boa, né, um debate bom, que me trouxe muitas ideias interessantes, como um produto cultural pode ser, na realidade, a fala de um grupo social. Eu digo isso através do personagem Batman. A gente pode elencar aqui, e o debate começou quando falaram que o Batman, como personagem, ele era um personagem concebido fascista. Por que falavam isso? Porque ele representava o discurso do homem branco, rico, com problemas da família, problemas sentimentais, que ele podia se tratar com um psicólogo, que se veste de um morcego e vai bater em quem? Nos bandidos. Vai bater em pessoas que são criadas por ele mesmo, pelo fato de ele ser rico, por uma questão de diferença de classe. É tanto que os primeiros quadrinhos do Batman, ele não vai nos grandes, digamos assim, nos cabeças do crime, ele vai batendo no cara que é pobre, que às vezes não tem o que comer, e tá apanhando um cara vestido de morcego, então um cara rico. Então, é um quadrinho que ele serve como produto cultural que fortalece o discurso do homem branco, hétero, rico, salvador da pátria, combatendo o crime nas periferias. Então, quando a gente tem essa leitura social e compreende como se dá o produto cultural, você consegue perceber que sim, pode ser instrumentalizado, mesmo que não fosse a intenção do Bob Kane, que é o criador, mas existe um discurso de hegemonia de uma classe ali. A gente não pode simplesmente negar quando a gente faz uma leitura mais abrangente acerca do produto no qual a gente está consumindo.
Eu não concordo com essa ideia, primeiramente, porque a gente tem que primeiro definir o que é fascismo, mas tem uma razão aí, tem uma ideia deixada bem clara. Pode falar, Elismar. Eu venho observando o personagem Batman, né, nessa linha há um bom tempo, e acabo concordando com essa parte. Não à toa, ele é um dos símbolos das milícias, né? E dá a ideia de que uma pessoa pode combater, prender e julgar assim. Então, a ideia do justiciamento, que é a ideia das milícias. Assim, o poder judiciário não funciona, nada funciona, então eu posso prender, investigar, prender, julgar e executar a pena ainda. Então é um personagem que me causa um certo estranhamento nesse sentido também. Eu entendo. Eu, particularmente, eu gosto, inclusive é um dos meus personagens preferidos, mas não por esse aspecto no qual eu estou debatendo aqui, mas a gente pode também fazer até um paralelo, que aí também é uma outra leitura que a gente pode fazer, por exemplo, do Super-Homem, porque ele é um personagem também, que ele foi criado em uma época que, inclusive, para você ver como é um discurso de classe, né? Quem criou o personagem Super-Homem foi um judeu, então ele já é de um tipo de pessoa que não deveria ser, mas foi perseguido. E é a história de um extraterrestre que vem para a Terra e usa suas habilidades para tentar salvar pessoas. Olha o que é interessante, ele, no caso, ele é um imigrante, ele tem como fonte do seu poder o sol, ou seja, a luz, e os seus primeiros inimigos, os primeiros quadrinhos do Super-Homem, eram justamente perseguir ricos que tentavam dominar classes mais baixas, perseguir pessoas tipo nazismo, fascismo. Então, ele tinha um discurso mais alinhado com ideias progressistas. E, ao mesmo tempo, foi-se necessário criar um personagem que fosse meio que antagônico a essa ideia do Super-Homem. Por isso foi criado o Batman, que em vez dele ser de fora, ser um imigrante, ele é um cara branco aqui da Terra, rico, e ele usa da noite, usa do medo para tentar acabar com o que ele considera que é o inimigo, que é um problema social, que é a criminalidade. Aí ele tenta acabar com esse inimigo pelas próprias mãos, ele mesmo sendo a justiça naquele momento. Então, percebo como um produto cultural, ele tem essa influência muito forte do artista, daquele que está fazendo. Então, cabe a nós ter essa compreensão do produto cultural ser instrumentalizado e perceber que como a história ela se funde com o indivíduo, né? Como o indivíduo influencia determinado produto cultural. Tudo bem que hoje, né, com a disseminação das ideias, né, todos os personagens se ressignificaram. O Batman hoje, por exemplo, é um outro personagem, ele não tem mais essa percepção, não tem mais essa ideia, porque não é só um autor, são vários autores, então tem várias versões. Mas é algo que a gente tem que ficar ligado. O Nascimento da Nação é um filme que, quando eu assisti, eu fiquei chocado, porque ele tem um discurso propriamente dito, ali, bem fincado, bem instituído. Então, você vê como é perigoso. E até hoje, se existe ideia de supremacia branca, e ela está ligada justamente a um produto cultural que corroborou e deu força a esse discurso. Eu vou deixar uma dica para vocês, é um filme recente, que é um filme que o nome é Infiltrado na Clã, é um filme de Spike Lee, ele ganhou o Oscar, acho que ele ganhou o Oscar, em 2018. Ele é um filme bem interessante, que conta a história de um policial negro, primeiro da cidade, que ele conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan. Eu não vou contar mais nada para vocês ficarem na curiosidade, mas ele é um filme bem interessante, que ele trata de assuntos bem sensíveis, mas ao mesmo tempo tem uma pouca dose de humor. Então ele é bem legal. E você vê que ele é um filme que tem uma responsabilidade política, ele tem uma responsabilidade sobre o assunto que ele vai tratar, entendeu? Além de ser um filme que é dirigido por um negro, que é Spike Lee, então ele traz o seu discurso de problemas que ele viveu e de que pessoas igual a ele vivem para dentro do filme e trazer uma mensagem que é bastante clara. É um filme bem interessante e aconselho vocês a assistirem. Acho que a gente desviou um pouco, né? Mas vamos voltar aqui, né? Para a nossa aula. Obrigado, Elismar, pelas considerações. Quem tiver afim também, pessoal, pode falar, né? Na Itália também, né? Valeu. Pós-Segunda Guerra, surgiu o neorrealismo com a reação, uma forma reativa ao cinema fascista do regime Mussolini, que Mussolini também utilizou da instrumentalização e a importância midiática do cinema
para tentar passar suas ideias, né? Então, qual era a proposta? Ao mesmo tempo, enquanto tinha uma máquina do Estado produzindo materiais com ideias que poderiam acabar com a nossa civilização, o neorrealismo italiano ele veio como um contraponto, em pegar atores ou profissionais, pessoas da rua mesmo, assim, iluminação natural e trazer uma forte crítica social, principalmente focada a esses regimes que estavam querendo ascenderam durante a Segunda Guerra. Aí, em 1960 para frente, surge nos Estados Unidos um dos meus diretores preferidos, que estão em Kubrick, John Frankenheimer também, Sob o Domínio do Mal, que é um filme perfeito, e Sidney Pollack. Por que esses diretores são importantes? Justamente porque eles novamente aproximam o público de críticas e problemas sociais humanos, meio que quebrando um pouco essa ideia do cinema voltado ideologicamente para vender um regime ou vender uma ideia. Eles quiseram trazer problemas nossos, problemas do cotidiano, de forma em crítica social. Em 70, né, tem Francis Ford Coppola, que fez O Poderoso Chefão, mas para mim uma da grande obra dele é Apocalipse Now, que é um filme inspirado em um outro livro, né, de Joseph Conrad. Esse filme é interessante que ele retrata a Guerra do Vietnã de uma forma muito, muito realista, porque ele flerta muito com o realismo fantástico. E como a forma que um ser humano, ao adentrar em uma situação de guerra ou de grande conflito, de grande pressão psicológica, ele entra, na realidade, num grande parafuso imerso à loucura. Basicamente, o filme é a história de um destacamento que viaja por rios na Guerra do Vietnã em busca de um general renegado, no qual o objetivo seria assassinado. Aí, durante toda essa viagem, você passa pelo ambiente, como eu posso dizer, em uma comparação minha, em uma leitura minha, como se você passasse por vários anéis da loucura, meio que se assemelhando àquela obra de Dante Alighieri, que é a Divina Comédia, como se passar por vários anéis, vários infernos diferentes, várias loucuras diferentes até chegar no seu objetivo. É um filme bem interessante, é um filme bem legal, um filme longo, mas ele retrata essa crítica justamente ao homem americano que vai à guerra, que é um homem que sofre com problemas psicológicos, que utiliza de entorpecentes para tentar se manter o mínimo de sanidade que tem. Martin Scorsese traz Taxi Drive, que é um dos filmes de Robert De Niro que eu acho interessantíssimos também. Ele é um filme que ele usa muito uma técnica chamada mashup, que é match cut, que são uma técnica de corte que você, antes de fazer o corte para outra cena, você dá uma ideia no subconsciente do espectador, através de um movimento, através de uma cor, ou através mesmo de uma frase. Então, é bem interessante. Então, são filmes que eles começaram a entrar em outras camadas do nosso psicológico, utilizando de técnicas para mexer com o nosso imaginário, entendeu? Posso também aqui comentar sobre Roman Polanski, mas aí eu vou me estender muito, eu acho que a gente está até apertado com o tempo, né? Aí são cenas. Kubrick, que para mim é um dos maiores diretores de todos os tempos, eu acho simplesmente genial. Quem não assistiu 2001, Odisseia do Espaço, assistam, é um filme que marcou minha vida. Ele traz uma ideia de poesia cinematográfica que é bem interessante, bem incrível no que diz sentido da estética. Tem uma cena que ele é bem interessante, que o filme ele se inicia contando um pouco, né, de como era a origem da humanidade e mostra os macacos. Em um dado momento, né, é um filme bem antigo, então não vou me ater a problemas com spoiler, e como também se trata de um curso de audiovisual e a gente está falando sobre cinema, não há como não recorrer ao spoiler, né? É uma cena que o macaco entende que o osso pode ser a sua primeira ferramenta. E em um momento de euforia, enquanto tem uma contenda entre eles, e o macaco joga para cima o osso vai girando e, de repente, em um dos giros, acaba se transformando em uma grande espaçonave, que aí o filme sai de uma leitura mostrando a origem da humanidade e já mostra uma apogeu explorando o universo. Então, o que é que essa poesia cinematográfica ele quis fazer? Ele quis mostrar que ali foi a primeira ferramenta do homem e como era uma ferramenta
que foi utilizado pela sua origem, como essa ferramenta é hoje. Ele, com um simples corte, ele conseguiu passar toda essa mensagem de uma forma bem delicada e bem elegante. E Kubrick simplesmente é genial. Aconselho. Depois eu posso até botar uma lista para vocês aí de filmes que podem assistir dele. Então, no fim dessa década, né, vem a era do que a gente considera já de blockbuster, que é chamada superproduções, né? Que aí vem Steven Spielberg, vem Encurralado, com Tubarão, né? Jaws. Jaws, inclusive, é um dos primeiros filmes a ser considerado blockbuster, porque mexeu com uma grande comoção internacional. E Jorge Lucas com Guerra nas Estrelas, né? Que também é um grande produto cultural, que até hoje tem materiais, tem grandes produções relacionadas a esse filme. Então, são filmes que conseguiram quebrar grandes recordes de bilheteria. Também é uma forma de fazer cinema, né? É uma forma de criar um produto cultural, mas tem grandes apelos comerciais. Claro que inseriu nisso foi uma grande novidade, mas hoje esses grandes filmes que a gente acompanha, como os filmes da Marvel, que eu particularmente gosto, porque eu sempre gostei de quadrinhos, né? Quadrinhos têm uma grande relação também com o cinema, né? Então, esses grandes filmes, as grandes produções nasceram justamente da necessidade de você estar fazendo uma linguagem mais simplificada para uma população dentro de um contexto, né, de você fazer um produto cultural. Então, foi daí que surgiu o cinema blockbuster, essas grandes produções bilionárias aí que movem grandes quantias de dinheiro, grandes cifras, né? Enquanto a gente vê um filme como Bacurau, que tem uma produção bem mais baixa, gasta muito menos e tem uma profundidade muito maior do que muitos desses filmes de blockbuster. Não que sejam ruins, mas de uma forma geral é assim que ocorre. Aí o cinema no Brasil, né, também é importante falar. O Alisson, e eu também aí é onde está a linha tênue de diferença entre entretenimento e arte também. Isso. Assim, eu gosto do filme de entretenimento, me desliga e me coloca em uma viagem que ali eu tô sem pensar o que está fazendo, não preciso pensar, me jogo. E a arte busca essa profundidade também de uma mensagem. Exato. Essa questão do entretenimento, porque em sua maioria a arte, né, quando você acaba vendo uma obra artística, de uma forma ou de outra é uma forma de entretenimento, porque o seu cérebro, ele acaba ali focando em estéticas, em formas, em ideias, em justamente isso que você falou, abre aspas, em uma viagem, porque é isso que a arte acaba fazendo, é nos sentimentalizar, é nos tocar no nosso íntimo através de uma coloração, através de um som, através de uma fala, ou através mesmo do poema. Então, é bem interessante isso, porque o cinema blockbuster ele serviu, na realidade, para, de fato, difundir uma estética, difundir uma forma de tentar abarcar o máximo da população e fincar, de fato, o cinema como um produto cultural de entretenimento. Isso não é um demérito e também não é nenhuma forma de dizer, isso aqui é um cinema de entretenimento, não é um cinema arte. Ele acaba sendo arte porque ele utiliza das estéticas, invariavelmente. A questão é que o que acaba fazendo assim, é uma boa ou uma arte ruim, mas isso também é muito subjetivo, porque o que é bom para mim pode ser ruim para um amiguinho do lado, ou a amiguinha do lado. Então, é bem complexo porque ele entra num âmbito bem subjetivo. Eu, particularmente, vocês podem até dar risada. Eu, particularmente, tenho uma animação que eu adoro, eu sempre vejo com minhas sobrinhas, que é o filme do Bob Esponja. Eu acho ele muito engraçado, que é um filme que o roteiro é basicamente os dois personagens em busca de um bigode, porque eles querem mostrar que são homens. Então, tem um discurso ali, você vê sobre a questão da masculinidade frágil, dentro desses personagens, que é bem construído. Se eu colocar minha mãe para assistir, ela vai dizer que eu tenho 15 anos de idade e mandar estudar, porque ela não gosta disso. Então, tem essa linha subjetiva aí, do gosto também, do que cada um tem como consumo dentro da própria arte. Elismar, você queria falar? Você ligou a câmera? Quer fazer alguma contribuição? Foi sem querer. Tudo bem. Então, vamos continuar. Nil, se você quiser, depois eu lhe passo o filtrado na câmera. Eu tenho aqui no meu PC, tá? Eu vi você perguntando. Então, né, no Brasil também a gente, depois de 7 meses, depois da exibição dos Lumière, né, aí é quando acontece, de fato, a primeira apresentação aqui no Rio. Aí, um ano após, né, depois dessa primeira apresentação, o Pascoal Segredo e o José Roberto Cunha Salles inauguraram, né,
no caso, a primeira sala permanente de cinema, tentando trazer e incentivar essa estética artística aqui no nosso país. A gente passava por muitos problemas porque nunca teve incentivo. Tem um problema também que foi um grande entrave aqui no Brasil, que foi o problema energético, de energia para estar fazendo as produções, porque eles precisavam de energia para estar fazendo as projeções. Então, a gente teve essas dificuldades, mas conseguiu, pelo menos em 1896, também estar inserido nesse contexto, não ficando para trás, justamente para não estar atrás de todos os outros países que estavam crescendo essa forma estética e assim criar o nosso primeiro núcleo cinematográfico aqui no Brasil, né? Durante 10 anos, posterior, o cinema brasileiro foi praticamente inexistente, né? Porque, como eu falei, a precariedade do fornecimento de energia elétrica contribuiu bastante para isso. A gente não tinha como gravar e nem como projetar. Então, a nossa capacidade artística ficou num entrave delineado do progresso técnico que não estava evoluído aqui na nossa região, né? Tanto que, no caso, em 1907, com a inauguração da usina de Ribeirão das Lajes, aqui a gente conseguiu, no caso, abrir várias salas e conseguir criar um mercado, conseguir criar uma comercialização de filmes, né? Então, a gente também estava inserido nesse processo, porém um pouquinho mais atrasado, mas com pessoas aí na ponta da lança tentando abrir, de certa forma, os caminhos para o cinema que a gente conhece hoje. As primeiras produções que a gente conhece eram justamente produções de mais documentários, que depois foi começando a abrir os caminhos para as curtas-metragens mais narrativos. E isso foi que, de certa forma, trouxe essa ideia da criação do mercado cinematográfico brasileiro, que nós sabemos que hoje sofre ataques sucessivos da falta de governança do nosso país, mas, de certa forma, a gente vê, sempre foi um cinema de resistência, sempre foi trazer, de certa forma, um papel de resistência dentro da nossa própria arte. O que é legal, né, que tem esse filme, sempre me falaram, eu sempre vejo as pessoas comentando, né, esse filme Estranguladores, que é um filme que é baseado em fato policial verídico, conseguido em 40 minutos. Eu considero o primeiro filme de ficção brasileiro, então eu nunca vi, inclusive foi um amigo meu que indicou, ele falou, não, coloque isso na sua apresentação, porque vai ser bom para os seus alunos eles verem e conhecerem como é que se deu, primeiramente, a questão da criação do cinema aqui no Brasil, dentro dessa percepção que nós temos, né? E, obviamente, como tudo que a gente conhece aqui no Brasil, começa primeiro naquele núcleo ali, São Paulo-Rio, São Paulo-Rio. Então, lá que no Centro Carioca tem as primeiras produções de curtas, além de ficção policial, né? Desenvolve vários gêneros, melodramas, dramas históricos, e assim vai se criando o nosso perfil, no caso, cinematográfico. Uma das visões que eu tenho, como se deu o cinema brasileiro, foi essa questão da representação do nordestino. Inclusive, é uma coisa que eu sou até um pouco tanto... tem um ranço, digamos assim. Eu acho que é uma palavra até forte, mas foi o que me veio na cabeça agora. Por que eu estou comentando isso? Porque por muito tempo o nordestino no Brasil, no cinema brasileiro, não foram todas as produções, mas alguns principais sempre retratou o nordestino como comédia, como engraçado, como algo que fosse bem cartunesco, bem, como posso dizer assim, não representava de fato quem nós somos, porque sempre foi uma visão do sul do país. Então, o Nordeste era visto como algo... como se fosse uma blackface velada, digamos assim. Não sei se eu posso nem falar isso. Então, foi gravado, mas é como se fosse isso. A gente tinha uma visão cartunesca do que era o nordestino. Tanto que algumas grandes obras primeiro representaram o nordestino como comédia, como algo engraçado. Então, com o Vidas Secas, ele trouxe uma outra ideia completamente diferente ao filme. Ele traz justamente o nordestino resistente, lutador, sofredor, diferente dessa questão mais cartunesca, como eu falei anteriormente, essa de nordestino ser engraçado, ser brincalhão, entendeu? Então, gente, falou um monte sobre a história do cinema. A gente viajou aí desde a construção do cinema até hoje. Então, na próxima aula, eu acho que pelo tempo aqui não vai dar, a gente vai começar a falar sobre termos básicos, sobre o que é uma tomada, sobre o que é um take, sobre o que é um enquadramento. Então, a gente vai começar a entrar nessa parte mais específica de como fazer. Porque a gente falou sobre a história, mas o que é que faz realmente o cinema ser essa arte tão importante para o audiovisual que nós conhecemos hoje? Então, a gente vai entrar mais nessas partes mais técnicas e mais específicas acerca do
da cinematografia como estética artística. Alguém tem algo a falar? Alguém tem algo a colocar? Além de Erismar, sobre a aula de hoje, eu tenho alguma dúvida? Fiquem abertos aí de fazer suas contribuições. Eu queria ter mais tempo para ter dado para vocês, mas está aberto aí o microfone e o espaço. Vou falar aqui no chat. O Erismar está pedindo para todo mundo ligar a câmera para a gente tirar uma foto, viu? Concordo. Eu acho que eu falei tanto que o pessoal deve estar dormindo. Ó, Nil. Oi, Nil, tudo bem? Olha, Tânia. Tânia, parabéns por suas fotos. Eles ficaram lindas, lindas mesmo. Gratidão. Eu vou comentá-las mais tarde, viu? Pode ficar tranquila. Vocês mandaram tudo no horário que eu estava trabalhando, estava fazendo as filmagens aí dessa política maluca que está acontecendo. Aí não deu para ver direito. Cadê Vivian? Cadê Fernando? Cadê a Carol? Aparece aí, gente, para a gente tirar uma foto. Para guardar para a eternidade, ficar gravado no tempo e espaço. Eu vou colocar uma lista de filmes para vocês também, caso vocês tenham interesse de conhecer mais, que vai ajudar bastante na próxima aula. Quem mais? Quem mais? Vocês podem ligar a câmera também para falar, viu, gente? Porque eu estou falando sozinho, eu estou me sentindo só aqui. Vou ficar em posição fetal no canto da parede, escutando Coldplay. Vocês não sabem o quanto é difícil dar aula com vocês em silêncio. Erismar só está dando risada ali. Aparece. Tudo bem? Ainda bem, finalmente, pessoas aparecendo, seres humanos. Boa tarde. Agora sim, tá bom. E aí, Fernando? No áudio. Eu acho que tá faltando... Peraí, tem duas Vivian, como é que ela faz isso? Não, porque eu deixei o notebook ligado. Aí, é o notebook. Foi, desligou o notebook. É porque o notebook não tem emprestado, vocês têm paciência. Não tem como me ver, não tem câmera. Ele bem velhinho. Pelo Tranquilo, celular, Carol. a aula pelo celular, eu liguei agora só para sair na foto. Bonita, como sempre. É isso aí. Já, Pode tirar a foto, Carol não pode. já foi a foto. Já foi? Pronto, podem se esconder novamente. Vocês ficam escondidos aí por trás da câmera. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela foi uma viagem sobre a história do cinema e do audiovisual. É importante vocês saberem, acima de tudo, o quanto essas pessoas passaram por dificuldades. E elas não deixaram de fazer a arte delas, seja uma fotografia ou seja um filme. Então, é importante saber que hoje nós temos as ferramentas nas mãos. O que nos falta muitas vezes é técnica, mas principalmente é vontade. Então, saibam que vocês também têm capacidade, que vocês também têm como fazer. As fotos que colocaram no grupo do WhatsApp demonstram o quanto vocês têm um olhar artístico sobre o mundo e que tem que ser incentivado. Então, não achem que eu não consigo. Quem não conseguia era eles antigamente. E olha o que foi que eles fizeram. Então, gente, aí a minha contribuição. Gostei muito de estar com vocês. E até próximo sábado. Tá bom? Obrigado, Alisson. Obrigado a todos. Perdoe tantas intervenções. Não é nada. Quando coloca a história, sempre me instiga bastante, porque o contexto também fala muito das coisas. E foi uma belíssima aula de história. Até a próxima. Nós da Fundação estamos gratos aí pela presença de todos e todas. Tchau, gente. Gratidão. Tchau, gente. Até mais. Até mais.